Leitores do Correio do Lago, vamos conversar um pouquinho hoje, mais um pouquinho, né, com a doutora Ionara, sobre um assunto que a gente ouve falar bastante, né, que é o TOD. Eu até não sabia que o nome era esse, TOD. Transtorno, doutora, desculpe? Transtorno opositor desafiador. Eu sempre ouvi falar do transtorno opositor, né? Até não sabia do desafiador, mas a gente ouve falar bastante desse tal transtorno opositor aí, que eu acho que tem bastante gente que tem essa situação, né? Mas enfim, tudo bem com a doutora? Tudo bem. Tá bom. Vamos falar um pouquinho então desse TOD. Como que é isso? Como é que funciona? Então, o TOD, ele acaba aparecendo muitas vezes em crianças e adolescentes, e que aí a gente consegue fechar um diagnóstico. Mas muitas pessoas acabavam falando que depois, né, na vida adulta, a pessoa não tinha mais o TOD, né? Mas ela continua tendo. Então, esse transtorno, ele continua aparecendo. E ele está dentro do transtornos de comportamento disruptivo, que a gente diz, que é dentro desse transtorno. E esse é o TOD, né? Transtorno opositor desafiador. E ele vai aparecer com algumas características específicas, tá? Normalmente, ele vai aparecer depois dos 6 anos, tá? Ali, entre 6 a 9 anos já vai aparecer, ou na adolescência, mas também a gente já começa a observar em crianças menores. Eu já tive pacientes com em torno de 4 anos, já deu para perceber que tinha, né, esse transtorno. E quando é crianças menores, normalmente a gente precisa pensar sempre, quando é menor do que, né, do que 6 anos ali, a gente tem que pensar que pode ter outros transtornos juntos, como o transtorno, né, o TDAH, e que é o transtorno de hiperatividade, desatenção, né? Então, assim, o TDAH, ou uma bipolaridade infantil, tá? Um transtorno de humor, ou também o autismo, né? O TEA. Então, normalmente ele está associado a esses quando aparece muito cedo, né? Mas a gente vamos pensar assim, de que forma que a gente vai identificar uma criança, né? Porque tem pessoas que acham, primeiro, que tudo é birra, né? Que não existe né, esse transtorno e de que é birra. A gente tem que diferenciar muito bem o que é birra, tá? A birra é um comportamento natural de todas as crianças, principalmente, vamos colocar ali até os 4 anos, ele está dentro do normal, dentro do funcionamento normal de uma criança. Então, toda criança vai fazer birra, umas mais, outras menos, depende de como os pais colocam esses limites ali. Mas isso faz parte e ele vai sumir naturalmente. Com o tempo. Com o tempo. Mas o TOD não, tá? O TOD, ele é o funcionamento do cérebro daquela criança, né? E ele vai apresentar algumas características, não precisa ter todas. Tendo 4 dessas características que eu vou falar, a gente já considera como TOD. Mas vamos pensar assim, uma das coisas, vamos pensar numa criança um pouco maior, aonde os limites já não deveria estar fazendo birra, né? Então, vamos pensar que ele vai transgredir. O que é transgredir? Ele vai ser anti-regras, né? Então, aonde tiver uma regra, ele vai fazer exatamente o oposto, né? Se ele estiver numa fila, ele, né, tá na ordem, na fila, ele vai querer ser o primeiro, ele vai, né, lá, ou se fala, olha, vamos fazer isso primeiro, ele quer fazer de forma contrária. Então, assim, ele é anti-regras, tá? Ele começa a ter esse tipo de comportamento. Aí também, oposição, vamos pensar, né? É ser do contra. Tudo que é falado, né, ele é do contra. Então, assim, se você fala para vestir tal roupa, não quer vestir tal roupa, né? Vai fazer, vai tomar banho, não vai, né? É tudo do contra. Sempre é a pessoa que está do contra e que está sempre muito nervoso, irritado, tem explosões de raiva, tá? E outras coisas que discutem muito, né? Então, eles são questionadores, eles brigam do nada com as pessoas, ele tem aquelas explosões de raiva, de irritação,
sempre vão discutir. Nos ambientes onde tem, sempre vão estar discutindo. Não vai fazer nada de uma forma, vamos dizer assim, fácil, né? Então, sempre é de uma forma difícil. E vão estar sempre discutindo, né? Principalmente com pessoas de autoridade. Então, eles têm uma dificuldade, né? Com pessoas de autoridade. Pais, tá? Professores, ou mesmo, às vezes, até mesmo com os colegas, tem discussões, mas principalmente com pessoas de autoridade, às vezes eles são, vamos dizer assim, com uma pessoa só de autoridade específica, só com os pais. Na escola não é. A gente diz que daí é um transtorno mais leve, tá? Se tem com 2, né? Tanto na escola como em casa, e a gente coloca como intermediário ali, né? E quando tem mais do que 2, na sociedade, em outros ambientes, tudo, aí a gente já diz que é casos mais graves, tá? E aí outras características, ele acaba descontando nos outros as frustrações, então eles se vingam, tá? Eles acabam descontando nas outras crianças ou nas outras pessoas. Vou colocar um exemplo, né? Então, vou colocar um exemplo do que aconteceu no consultório. Então, a criança, né? A gente estava fazendo a avaliação, estava pedindo para a gente, vamos fazer a avaliação, né? Faça isso daqui, aquilo, né? Então, e aí não queria, né? Não queria, e aí, né? Pega, vamos dizer assim, o lápis e começa a furar o sofá, tá? E olhando, né? E você fala assim, não faz assim, né? Vai estragar o sofá, assim, né? Não pode, tá? E vai olhando e vai furando, tá? Então, assim, ele tá desafiando. É dessa forma que é o desafiar, tá? E ele acaba descontando. Por quê? Por que ele estava fazendo? Porque ele estava com raiva, porque ele não queria fazer aquela atividade que eu tinha falado para ele fazer. E aí ele vai, ou mesmo derrubar, né? Tá com os brinquedos ali, né? Começa a jogar no chão. Né? Começa a jogar no chão, porque não quer fazer aquela atividade, ou mesmo xinga, né? Ou começa a fazer situações que nem numa sala de aula mesmo, começa a xingar, ou mesmo não faz, né? Então, assim, já tive casos de fazer que colocavam daí o pé em cima da mesa na escola, né? Na frente do professor, e não estava nem aí. O professor falava, olha, tira o pé, né? Da mesa. E não adianta, e enfrenta de igual para igual, porque ele não consegue ter tudo que é regra, ele acaba não fazendo, tá? E também tem a irresponsabilidade que a gente diz. Ele não assume a responsabilidade pelos erros. Então, ele acaba, se ele erra, ele não admite que ele erra. Né? Ele não faz nada de errado e assim ele acaba culpando o outro, né? E não muda de comportamento, mesmo tendo prejuízo com aquele comportamento, vamos dizer assim, na escola acaba indo para a secretaria, tá? E aí ele não se importa, né? Se os pais vão tirar o celular, vão tirar alguma coisa, não tem importância nenhuma. Né? Então, assim, e tudo depende do grau. E às vezes tem explosões, né? De muita ira, muito, vamos dizer assim, de inclusive bater, machucar o outro, né? Nessas explosões de raiva, porque ele não consegue ter essa regulação emocional, principalmente da raiva, não consegue ter esse controle da raiva. E aí tem essas explosões ali constantes, tá? E isso traz muitos problemas, né? Muitos problemas para a família. Então, assim, a gente vê na sociedade que muitas pessoas acabam falando assim, isso é culpa dos pais, né? Os pais que não colocam limites, a criança é assim por causa dos pais. Muita barba, isso, muita banha. E não tem nada a ver, tá? Os pais, eles não são culpados, porque é algo neurológico, é o funcionamento daquele cérebro, tá? E muitas vezes eles sofrem muito. A gente vê mães, principalmente,
tá? Aonde elas sofrem. Já tem pesquisas que mostram que normalmente mães, né, de crianças com TOD ou adolescente vão ter um índice maior de depressão, de ansiedade, de culpa, porque não se acham boas mães, acham que aqueles comportamentos é por causa, né, delas, e que não tem, né? É o funcionamento do cérebro. E muitas pessoas acham que vai passar, né? Isso daí não precisa de tratamento, vai passar. Não, não passa. Porque normalmente são pessoas que aonde eles estiverem vai trazer discussões, inclusive dentro da família, tá? Por quê? Porque são sempre aí do contra o tempo todo. Então, é o tempo todo enfrentando, tá? É um desgaste em casa, na escola, em todos os ambientes, de uma forma assim, que faz com que todos sofram. E aí, muitas vezes, o casal, às vezes, pode chegar até se separar. Por quê? Porque aí começa um jogar a culpa no outro, né? É por causa que você faz isso, é por causa daquilo. E isso, muitas vezes, acaba desgastando a família e vai piorando ainda mais o comportamento dessa criança ou adolescente que tem esse transtorno. E além de, né, ter muitos prejuízos sociais, vamos pensar assim, depois quando cresce profissionalmente, vamos pensar em uma pessoa dessa trabalhando, tá? Então, vai trazer discussões, né, o tempo todo dentro do trabalho, né? Vai enfrentar, não vai seguir regras, não vai fazer o que mandam, né? Então, ser funcionário é muito difícil porque não vai obedecer, né? E aí acaba perdendo emprego, não ficando, relacionamentos vai desgastando. Então, assim, são pessoas que vão sofrer muito, né? Porque não vão conseguir progredir se não tiver um tratamento adequado. E o tratamento ajuda muito a fazer com que a pessoa ela possa ficar bem, né? Porque muitas vezes, depois da crise de raiva, as coisas até chora, às vezes se arrepende, né? Às vezes, quando é mais leve, né? Quando é mais grave, não se arrepende. Não vai se arrepender. Tá? Mas se for mais leve aí, né? Fala, ai, né? Por que eu faço isso? Tudo. Mas aí já fez, já brigou, já enfrentou. E às vezes não sente culpa nenhuma. Daí é um pouco mais grave. E aí o tratamento também é condizente com o grau, né? Desse transtorno. E o tratamento, doutora? Ele se resume à terapia ou ele acaba sendo medicamentoso também? Como é que funciona? Então, se ele tiver outros transtornos também, ou se tiver muitos prejuízos na vida da pessoa, tem tratamento medicamentoso que vai ajudar. Né? Então, é tanto terapia, porque ele tem que aprender a lidar com a raiva, né? Com as regras, com tudo, e também muita orientação para os pais, tá? Antigamente a gente falava que só se tratava a criança e pronto, tá? Hoje a gente sabe que limites, os pais conseguirem entender o que se passa e conseguir colocar limites adequados e coerentes, os pai e mãe falando a mesma coisa, entendendo, né? E conseguindo ajudar essa criança é muito melhor e consegue ter uma melhora no quadro. Então, assim, o tratamento para os pais, porque eles sofrem, né? O tratamento para a criança, ou mesmo para o adolescente, ou mesmo para adulto, e dependendo se for muito agressivo, ou se tiver um TDAH junto, porque daí vai ter prejuízo na escola, né? Se tiver um transtorno de humor, se tiver um TEA junto. Então, tudo isso aí precisa ser feito um bom diagnóstico. E aí entra com as medicações, se necessário, dependendo do tipo de comportamento, né? E também a questão de terapia vai ajudar muito e consegue viver bem com isso. Tem conserto então, né, doutora? Tem. Tem um personagem, muita gente não vai, acho que nem conhece mais, mas enfim, que era do Maurício de Souza, da Turma da Mônica. Era o do Contra. Uhum. A doutora chegou a ler, gibi, assistir esses desenhos? Eu assistia, mas eu lembro que tinha, mas eu não lembro direito dele. Mas tem um que eu acho que é Todd, se eu não me engano, não lembro direito. Você lembra o nome? Eu não lembro. Era o do Contra. É do Ele chamava Contra. ele do Contra, pelo que eu me lembro. Eu não lembro direito.
E o comportamento era mais ou menos esse, claro que tratado de uma forma mais humorada, lógico, né? Mas é aquele que vão para a esquerda, não, para a direita, vamos, né, queremos A, é o B, e sempre assim, esse era do contra. Ele não aparecia muito nos desenhos, nos gibis, enfim, do Maurício de Souza, mas ele aparecia. E me parece que já era uma forma de retratar, de repente, será que não? Sim, sim, porque assim, é em torno de 6% da população de criança, é bastante. É a mesma porcentagem que é pro TDAH, tá? Também é mais ou menos 6%. E o TOD também. Então, assim, é bastante, né? É muito mais do que a gente imagina, né? Não, de fato. E aí a gente precisa de tratamentos. As pessoas, elas precisam aprender a lidar, né? Para poder ajudar. Porque as pessoas acabam julgando muito os pais, né? Ou mesmo a criança, ela acaba sendo isolada. Então, tem dificuldades sociais de fazer amigos, porque aí, né, ele vai lá e bate ou é maldoso com a outra criança, briga o tempo todo. Então, assim, acaba ficando muito mais sozinho, né? Então, socialmente, ele vai ter dificuldades, se for um TDAH mesmo, né? Muitas vezes acaba tendo muita dificuldade escolar mesmo, de aprendizagem também, e aí sendo opositor muito mais, né? Porque ele vai enfrentar ali, então os professores acabam deixando mais de lado, porque é uma criança difícil, então assim, e aí vai tendo cada vez mais problemas. E se não tratada adequadamente, às vezes pode ir para comportamentos antissociais, depois na vida adulta, pode piorar o quadro, né? Então, assim, e isso tudo vai tendo prejuízos tanto para a sociedade como para ele também. Veja então, né, gente? Tem que tentar identificar esse tipo de situação, esse tipo de problema e realmente procurar um tratamento, procurar ajuda o quanto antes. E uma observação importante, a menos que eu esteja muito enganado com essa história do Contra, lá do Maurício de Souza, isso aí é de antes dos anos 2000. Sim, bem antes. Né? Então não é aquela coisa, uma vez não tinha nada disso, agora é TDAH, é transtorno disso, não, tinha, só que não se dava tanta atenção, né? Mas tinha e já vinha causando prejuízo, sim, já vinha atrapalhando as pessoas. A diferença é que antigamente, o que acontecia, tá? As pessoas não estudavam, né? Não ia para a sala de aula. Eles estudavam até o 4º ano ali, né? Quando estudava, né? Se não é o 1º ano e muitas vezes acabou, tá? Então, assim, não ficava dentro de uma sala de aula. E começava a incomodar, vai trabalhar. Então, desde cedo ia trabalhar, ia fazer as coisas, e aí muitas vezes trabalhava sozinho, tá? Trabalhava na agricultura sozinho, não conversava com ninguém, não fazia as coisas. Então, assim, não aparecia muito isso, porque ele era sozinho. Só que não deixava de ter problemas sociais, né? Tinha problemas sociais. Quantas vezes tinha assassinato antigamente, sim, né? E que não tinha muita explicação. Que não tinha. A pessoa fez não sei o que, olhou feio, né? Então, assim, matava, né? Ou brigava, né? Ou mesmo espancava a mulher dentro de casa mesmo, né? As coisas. Ainda hoje tem todas essas coisas, mas antigamente se tinha muito disso, né? E aí não se tinha um diagnóstico, não se sabia como é que é. E antigamente as pessoas morriam muito mais cedo, exatamente. Aqueles que enfrentavam muito, que era desafiador, que batia de frente, morria. Né? A paciência não era a mesma, né? Não, morria. Então pegava um mais valentão que ele e ia lá, né? Então, assim, dessa forma, antigamente se resolvia de outras formas. Hoje não. Como hoje tem outras soluções, outras coisas, e as pessoas, elas são mais passivas, quando tem pessoas que batem mais de frente, tudo, hoje empresas, tá? Ninguém vai querer uma pessoa que quer desafiar o tempo todo a autoridade. Uma pessoa dessa não fica dentro das empresas, não vão ter oportunidades por causa disso, né? Então, assim, relacionamentos afetivos também, a pessoa não pode ter uma opinião diferente, não pode, então, assim, vamos dizer assim, é tudo difícil, né? Então, é difícil construir uma família, porque essas pessoas, aonde elas estiverem, elas vão desestruturar os ambientes onde elas estiver, porque vão estar sempre brigando, discutindo, né? Raivosos, né? Irritados o tempo todo. Então, assim, sempre vai ser um climão perto
daquela pessoa. Então, assim, a gente vê muitos adultos dessa forma e que não tem um diagnóstico. Ainda são assim, né? E que ainda são, porque é desde criança, tá? E Então, continua. assim, e continuam sendo assim, são pessoas difíceis, né? E que aí sempre vão ter problemas em todos os ambientes que estão. E que não é por isso que não tem, né, a doença, só que poderiam ter tido uma vida melhor, né? E se hoje nós conseguimos avaliar adequadamente, nós conseguimos fazer com que essa criança e esse adolescente possam ter uma vida melhor, sem tanto sofrimento, sem tanto prejuízo na vida deles, né? Tanto em todos os aspectos da vida e sem sofrimento, porque acabam sendo pessoas muito mais felizes com o tratamento adequado. Outra coisa que é interessante de se frisar é que, ao mesmo tempo que tem mais facilidade, eu acho que hoje de tratamento, né, tem mais profissionais, tal, se conhece mais desses transtornos, né? Mas as empresas, principalmente as empresas maiores, elas têm um sistema de RH já mais moderno também, né, doutora? De De testes. teste, exatamente. Tem muita empresa aí que você vai pleitear um emprego, vai levar um currículo e você vai passar para um psicólogo. E aquele psicólogo vai identificar, esse aqui tem esse probleminha ou aquele probleminha, não serve. Aí você nunca, né, essa pessoa, de repente é inteligente e tal, mas ela tem esse quezinho ali que vai ser identificado e ela nunca consegue um emprego bom numa empresa maior, não... Enfim. E às vezes até consegue, mas logo... Mas daí não fica, né? Não. Mas não consegue ficar porque vão desbaixar. Então, tem que procurar, sim, tratamento, né? E o quanto antes, né? Enquanto é criança, acho que sempre é mais fácil, né? E assim, uma das coisas que é importante frisar, tá? Que eles não se preocupam com a punição, tá? Então, assim, como enfrentam e tudo, eles não se preocupam com a questão das consequências que aquele comportamento ele vai trazer. Eles fazem, né? Então, assim, e aí, né, quando é criança, né, vai ter prejuízos aonde? Na aprendizagem, né? Porque a gente vê muitos ali que se negam a estudar, a ir para a escola, ou se vão, né? Simplesmente Não bola pra nada lá. não fazem o que o professor manda. Então, isso é um problema para a escola também, porque eles não sabem nem lidar, né, com essas situações, porque às vezes uma sala tem 30 alunos, né? E se tiver 2 ali, né? Faz o quê? Né? Faz o quê? Porque ele vai estar enfrentando, pede para sentar, não senta, pede para você fazer tal atividade, não faz, né? E vai enfrentar. Então, assim, e isso tudo acaba tendo, um problema, tanto para a escola, os pais ficam muito cansados, porque eles vão sentir vergonha, né, pelo comportamento, então pelas birras, pela questão dessa agressividade, vão ser chamados o tempo todo na escola, tá? Então é chamado, seu filho bateu no fulano, seu filho fez isso, ele não fez a atividade, ele não fez isso, e aí vai, né? É o tempo todo, então é um desgaste para a família imensa. Imenso. E ainda se tiver outros transtornos junto, ainda é maior. Complicou, né? Tá? Complicou. Então, assim, é um desgaste muito grande para a família. E aí, com o tratamento, eles conseguem, então, ajudar essa criança de uma forma mais adequada e também a eles mesmos entenderem o que está se passando. E automaticamente ter uma vida melhor, né? Uhum. Isso mesmo. Doutora, muito obrigado. Com certeza muito útil as informações, né? Uhum. E, mais uma vez, uma honra para nós tê-la aqui com a gente. E até a semana que vem. Obrigada e até semana que vem.